Ok, por isso, então vamos começar esta sessão de seminário, não é? Do seminário do mestrado de Big Data. Vamos ter 4 apresentações. Hoje esta sessão é dedicada a projetos, não é tanto a empresas, mas mais a projetos. E a primeira oradora vai ser a Mariana Faria, que nos vai apresentar projetos e a sua área, eventualmente, no Instituto Gulbenkian de Ciências. Ok? Exatamente. Força. Ok. Muito obrigada. Portanto, como já fui apresentada, eu sou Mariana Lins de Faria, eu sou investigadora no Instituto Gulbenkian de Ciência e estou integrada num grupo específico no Instituto. Portanto, embora eu hoje venha com a missão de apresentar o Instituto e de vos explicar um bocadinho o que está, quais são as nossas ideias de fundo, o que é que nós queremos fazer, e pronto, depois falar um bocadinho de projetos, como é lógico, e portanto temos ainda muitas possibilidades, não é, daqui. Portanto, eu queria explicar um bocadinho o que é o Instituto Gulbenkian de Ciência e a sua relação com a Fundação Carlos de Gulbenkian, e alguns aspectos da formação que nós damos ali e que poderão ser de interesse para vocês, concretamente a Summer School e os projetos de mestrado que nós temos e que cada laboratório elabora. Portanto, a Fundação Carlos de Gulbenkian, como eu penso que a maior parte das pessoas conhece, né, tem esta missão de melhorar a qualidade de vida das pessoas e de uma forma mais próxima do povo português, né, que está assim mais diretamente aplicado, e isto em diversas áreas, seja na arte, seja na beneficência, seja na ciência ou na educação, né, que é uma coisa que vamos conhecendo as formas de atuação da Fundação. E, de facto, o Instituto Gulbenkian de Ciência, e agora mais atualmente simplesmente Gulbenkian de Ciência, enquadra-se nestas ideias do seu fundador, que queria, de facto, dedicar parte do seu legado ao conhecimento, né, e à ciência. Pronto, portanto, a nossa missão, nós de facto queremos promover uma ciência aberta, acessível a todos, queremos que de facto estas descobertas que nós façamos no Instituto sejam para o bem da humanidade, né, e um progresso que seja baseado no conhecimento para um futuro mais sustentável. Aqui, este aspecto concretamente está muito alinhado com aquilo que são o que a Fundação pretende. A nossa visão, não é? Nós no IGC, os investigadores são encorajados a identificar questões originais na área das ciências da vida. Queremos aplicar e utilizar tecnologia de ponta, e isto num ambiente interdisciplinar, inclusivo e colaborativo. E, finalmente, os nossos valores, não é? Nós queremos disseminar estes valores que promovemos e que praticamos, não é? A independência, a integridade e a ética, essa excelência científica, a flexibilidade e cooperação, e a generosidade e a responsabilidade. Também deixando aqui o IGC em números, por acaso aqui isto faz parte do Annual Report 2019, porque 2020 está mesmo a sair, mas ainda não saiu, portanto eu por acaso podia ter pedido à equipa de comunicação que já deve ter isto pronto, mas não consegui. Mas de qualquer forma os valores não há de ser muito diferentes, não é? Mas nós temos 284 investigadores, 33 grupos de investigação diferentes, e aqui com 44 nacionalidades diferentes, também é uma coisa, a internacionalidade do Instituto é muito forte. Eu até perguntei ao professor Pedro Maraona se esta sessão seria para apresentar em português ou em inglês, porque de facto para nós é a língua com a qual nós trabalhamos, não é? Habitualmente, porque há muita gente de fora no Instituto e de origens muito variadas, o que é muito enriquecedor em todos os sentidos. Portanto, a nossa formação pré-doutoral, temos a Summer School, que no fundo cada laboratório, mais uma vez, propõe pequenos projetos que poderão ser executados durante um mês de agosto, no próprio laboratório, com práticas, e neste caso qualquer pessoa, não é? Quer dizer, de formação pré-doutoral pode se candidatar. É uma pena porque as candidaturas já fecharam para este ano, mas se quiserem para o ano também estão abertas, e aqui estão alguns exemplos do que foram os projetos para este ano, para o ano atual.
E depois a formação pré-doutoral também dos projetos de mestrado. Estas candidaturas estão abertas em permanência, portanto podem, e estão disponíveis, isto tudo que eu estou a dizer está disponível no site do Instituto Gulbenkian, que está diretamente ligado ao da Fundação. Se vocês forem à Fundação, parte de ciência, está lá tudo. Portanto, são elegíveis para estes mestrados qualquer estudante que tem qualquer formação científica que estejam inscritos numa universidade, e isto, qualquer formação científica mesmo, biologia, bioquímica, matemática, ciências médicas, engenharia, física, por aí em diante. Portanto, é preciso enviar um e-mail ao investigador principal do projeto, que eu vou mostrar aqui, que está no site também, e também com conhecimento para o gabinete dos mestrados, com uma carta de motivação e o currículo. Pronto, agora queria falar um bocadinho, muito rapidamente também, também a nossa ideia era dar um bocadinho de espaço a perguntas, se alguém tiver, estão cá pouquinhos, mas pronto, depois podem contactar-nos à vontade, não é? Os nossos projetos de mestrado, portanto aqui tem as fotografias dos investigadores principais, dos grupos, não é? Temos muitos grupos a trabalhar em evolução, genética populacional, desenvolvimento e evolução, biologia evolutiva relacionada com o desenvolvimento das bactérias do intestino, né? E aqui este grupo novo, o Marco Fumasoni, que ainda não conheço, ele vai chegar este ano e que também tem um trabalho relacionado com a reparação do DNA e a evolução. Também outros grupos mais variados, né? Temos um grupo a trabalhar em morfogénese e na formação da retina do peixe zebra. O grupo da Raquel Oliveira trabalha com dinâmica de cromossomas e a segregação dos cromossomas durante a mitose também. Aqui um trabalho mais de física pura e dura, mas também interessante. O trabalho de Miguel Soares com inflamação, e também temos a unidade de microscopia eletrónica, que é mais uma facility, não é tanto um grupo de investigação, não é? Mas que também tem um projeto de mestrado aberto para otimização de amostras e processamento de amostras na microscopia eletrónica. O nosso grupo, eu faço parte do grupo da doutora Mónica Dias, e nós trabalhamos com a regulação do ciclo celular de uma forma muito específica, ou tentamos concretizar nesta estrutura celular, que é o centrosoma, que tem umas características e que são fascinantes, não é? Com uma estrutura tão pequena, tem uma complexidade impressionante, tem um ciclo, ao longo do ciclo celular, que é altamente regulado, portanto, isto é quando a célula acaba de se dividir, cada célula recebe um centrosoma, 2 centríolos, né? E quando entra na fase de duplicação do seu DNA, em conjunção, não é? Começa também a crescer junto a cada um dos que já existia um centríolo novo, filho, é? Que por sua vez vão crescer, não é? E depois em mitose vão se dividir outra vez pelas células filhas e o ciclo recomeça, não é? Portanto, isto é um processo altamente regulado, é uma coisa impressionante, a quantidade das camadas de regulação que existem ao nível do ciclo dos centrosomas. Nós temos vários projetos a correr em diferentes aspectos da vida do centrosoma, porque, de facto, anomalias no centrosoma têm várias consequências fisiológicas, não é? E até de funcionamento do organismo muito importantes, não é? Portanto, centrosomas anómalos podem originar rins policísticos, microcefalia, o cancro. Nós temos, por acaso, agora uma estudante de doutoramento a iniciar um trabalho com vírus, porque há muitos vírus que usam os centrosomas para realizar o seu ciclo de vida, não é? E concretamente o coronavírus é um deles, não é? Que é um assunto muito na atualidade. E, portanto, os nossos projetos de mestrado que nós temos neste momento, as propostas que temos, mas também pensando que vocês só não vão fazer já estes projetos e, portanto, também podem entrar em contacto connosco e podemos desenhar juntos um projeto de mestrado, não é? Isso também é uma coisa que estamos bastante abertos. Se a temática vos interessa, nós podemos adaptar as coisas, e até é muito bom porque isso há uma iniciativa da vossa parte que é muito favorável. Então, nós temos um trabalho, portanto, a doutora Mónica Dias é a investigadora principal. Este projeto será orientado pela Pilar, que é uma pós-doc no nosso laboratório,
e ela está especialmente interessada no envelhecimento, né? E como é que os tecidos equilibram a sua homeostase até chegarem ao envelhecimento, quando essa homeostase já não se mantém assim com tanto controle, né? E que de facto há muitas evidências de que este envelhecimento e esta perda da homeostase está associada a alterações nos centrosomas, né? E à senescência e à morte celular. Portanto, há aqui vários aspectos que de facto se tornam muito interessantes no estudo, que também estão muito relacionados com as células estaminais, né? E para isso, por mais incrível que pareça, a Pilar usa um sistema modelo da Drosophila melanogaster que tem muitas vantagens, não só pela rapidez, porque estudar envelhecimento no ser humano ia ser muito complicado e talvez um pouco demorado, né? No caso da Drosophila é tudo bastante mais curto e há de facto um paralelismo entre os dois sistemas, não é? Portanto, pode-se extrapolar os resultados num, adquiridos com mais rapidez e com todos os princípios éticos necessários para o outro, não é? Para o outro sistema. O outro projeto que nós temos, a nossa outra proposta de mestrado para este ano, será comigo, ou seja, a doutora Mónica Dias é a investigadora principal, eu seria a pessoa que irá identificar, que irá orientar mais o estudante e nós com este trabalho, portanto, vamos nos focar nesta fase, não é? Na fase de duplicação, de início da duplicação, como é que os centríolos filhos se começam a formar junto às mães, ou aos mães, este em inglês não é tão... E de facto nós temos um trabalho prévio, em que fizemos um rastreio de novos genes envolvidos na duplicação ou no crescimento destes novos centríolos filhos, não é? Portanto, temos aqui, isto para Big Data Analysis deveria ser muito interessante, porque nós temos um conjunto de resultados que às vezes lidar com eles é bastante complicado, mas pronto, temos estado aos poucos, portanto temos um conjunto de resultados positivos e que têm diferentes parâmetros que nós analisamos e que sabemos, não é, individualmente como agarrar em cada um. A ideia deste projeto seria selecionar 1 ou 2 candidatos e analisá-los mais em detalhe. Só também esclarecer que aqui neste rastreio o que nós fizemos foi, no fundo, tirarmos a função deste gene ou desta proteína em concreto e analisámos se havia defeitos na duplicação ou no crescimento ou em vários aspectos do centríolo, do centrosoma. E neste projeto a nossa ideia seria pegar em 2 positivos e com fenótipos interessantes e analisá-los mais em detalhe. O objetivo, no fundo, é compreender a função de novos genes e novas proteínas na biogênese do centríolo, na duplicação do centríolo. Para isso, vamos recorrer a uma inibição da expressão génica com a análise do fenótipo bastante mais detalhada, não é? Porque no rastreio nós não temos esse nível de detalhe, e detectar e confirmar esses defeitos de duplicação ou de alongamento. Vamos recorrer também, isto para quem gosta de microscopia, a técnicas de ponta de microscopia que nos permitem fazer uma análise detalhada da estrutura do centríolo, e aqui temos a microscopia de expansão, portanto, basicamente o que estamos a ver aqui é um bocadinho o que está aqui, não é exatamente o tubo, este tubo que nós vemos aqui está aqui, mas esta estrutura normalmente tem 500 nanómetros, portanto, em microscopia normal nós não conseguimos distingui-la, são pequenos pontos. Aqui o que nós fizemos nesta técnica, no fundo, é a microscopia de expansão, em que nós basicamente expandimos a amostra e, portanto, a amostra cresce e já é muito mais fácil de ver num microscópio normal. Aqui, na super resolução, já recorremos a um microscópio mais específico, mas que também nos pode dar muita informação sobre o centríolo. Portanto, estes são muito longos, mas são mais pequeninos, não é? Portanto, este temos aqui há de ser um equivalente. E, finalmente, também recorrer à interação de proteínas para compreender em que nível é que esta proteína que identificamos como tendo função na duplicação dos centríolos, quais são os seus interatuantes e os seus partners neste trabalho. Pronto, aqui tenho simplesmente um resumo dos vários aspectos. Eu acho que para o vosso caso concentra-se mais aspectos de formação no Instituto Gulbenkian, concentram-se mais nestes 2, né? Summer School e o Master Projects, mas temos também o PhD Program da Biologia Integrativa e Biomedicina,
até um Postdoctoral Training Program e os António Coutinho Science Awards, que está tudo especificado no nosso site, portanto também se quiserem visitar, estão convidados a explorar o site. E pronto, obrigada, era isto que eu tinha para vos dizer. Ainda terminei a tempo, portanto, não sei se há perguntas, se querem... Sim, boa tarde. Eu gostava de fazer uma pergunta um pouco geral. Sim. O quão de biologia é preciso saber, por exemplo, para trabalhar neste tipo de projetos? Porque eu não sei assim muito. Eu, por acaso, eu tirei uma licenciatura em Engenharia Biomédica, então Sim. tive uma cadeira de Biologia, uma de Bioquímica, mas não sei assim, então já não me lembro de algumas coisas, para ser sincera. Não, mas isso, quer dizer, eu sou bióloga e vou dizê-lo com toda a sinceridade. Eu sou bióloga e adorei fazer o curso, mas acho que a biologia é a parte mais fácil de assimilar, não é? A pessoa estuda e vem, e há muita coisa que, se uma pessoa tem um background de física, consegue assimilar as bases, não é? Também, para além do mais, nós trabalhamos em grupo e, portanto, é muito bom ter uma equipa multidisciplinar, porque isso ajuda na complementação dos conhecimentos, portanto, é quase melhor ter, nós já somos muitos biólogos, não é? Quase melhor ter uma pessoa com uma formação ligeiramente diferente, porque isso ajuda a enriquecer a equipa. Portanto, eu não me prenderia com isso, não é? Acho que até é uma boa coisa e também podemos discutir e falar sobre isso e ver que grau de... Mas eu acho que a parte biológica a pessoa vai adquirindo com alguma intuição até. Com hábito, ok. É, okay. Obrigada. Nada. Não sei se há mais perguntas. Mas não deixem de visitar o site. A pessoa está com o microfone desligado, sim. Não deixem de visitar o site do IGC, porque acho que vale a pena, pelo menos para ter também conhecimento. A Carolina já tirou um bocado o que eu ia dizer, por isso, há alunos nossos que vêm de engenharias, há outros que vêm inclusive de biologia, ou pelo menos este ano não, mas o ano passado vinham de curso de biologia, mas digamos o objetivo deste curso e que vão fazer no mestrado é fundamentalmente tratamento de dados, não é? Obviamente terão que perceber o que é que os dados querem dizer, até porque às vezes há intuições que se têm em relação à exploração e tratamento dos dados, mas é fundamentalmente esse tipo de atividades que se espera dos nossos alunos, ok? Portanto, eu acho que trabalhar, no fundo, seria trabalhar numa equipa multidisciplinar, o que ajuda muito e enriquece muito, não é? Pois é, que tenham dados, exploração de dados, tentar descobrir alguma informação nova a partir dos dados, enfim, genéticos que têm. Isso sem dúvida. Para nós temos muitos desses. Devem ter muita temos informação muitos. sobre isso, não é? É uma coisa, sim. Ok. Muito bem. Não sei se... Posso só fazer uma pergunta geral? Força. Por exemplo, em relação a cada... Eu se calhar não vou usar os termos muito corretos, mas pronto, em relação a cada gene ou a cada tipo de gene, mais ou menos quanta quantidade de informação é que tem, assim, na ordem? Porque eu já ouvi dizer que é muita, não é? É muita, porque nós fazemos diferentes ensaios, não é? Portanto, cada ensaio acaba por ser um tipo de informação diferente, porque as células estão submetidas a condições diferentes, não é? E isso podemos querer estar a abordar um aspecto concreto da sua função, não é? E de facto, nós também aqui isto tem muito a ver com a análise estatística e o que é significativo ou o que não é significativo, não é? Mas com muita frequência nós adquirimos muitos dados de microscopia, sobretudo, não é? De imagem, mas que podem ser, a maior parte podem ser sempre convertidos de alguma forma em dados matemáticos, não é? que refletem algum aspecto, sei lá, intensidades, quantidades de centrosomas, de dots, não é? Portanto, isso tudo vai sendo sempre, nós acabamos muitas vezes, a maior parte das vezes, penso que sempre, com uma Excel sheet e com dados que são de alguma forma quantificáveis, não é? Porque tem que haver uma forma, portanto, mas temos muita... são muito diferentes e variáveis e de facto essa correlação entre eles poderia ser muito interessante de explorar, não é? Sem dúvida. Eu não sei se respondo à questão, mas... sim, eu não Nossa, tenho eu assim entendi. muito...
Sim, eu não tenho assim muito conhecimento, mas já ouvi dizer que a área da biologia é uma área onde gera grandes quantidades de dados. Imensa, Pronto, e eu acho que muito ficamos sim. muito aquém da análise que lhes podemos fazer, não é? Portanto, e do detalhe que podemos tirar daí, sem dúvida. Portanto, isso seria. Obrigada. Ok. Bom, isto a ideia destas sessões é, os alunos podem fazer algumas dúvidas logo online, aqui em presencialmente, quer dizer, durante a sessão, depois normalmente contactarão os projetos ou os trabalhos que acharem mais interessantes, contactarão diretamente os oradores para terem mais alguma informação, por exemplo, estas que a Carolina estava a dizer, porque depois eles vão tomar uma decisão daqui a uma semana, sensivelmente, sobre que tipo de projeto é que vão escolher para o seminário, ok? Por isso, desde já, então, agradeço à Mariana a apresentação e a colaboração e dizer que para ficar à espera, digamos, esperemos que enfim, Com muito apesar gosto. de não haver alunos, esta sessão está a ser gravada, por isso vai ser difundida pelos alunos, a ver se algum está interessado ou se mostra mais interessado por esta área, ok? Muito bem. Eu espero, então. Ok. Obrigado, então. Não sei se Obrigada. mais alguém tem alguma questão. Professor, peço desculpa, tinha uma questão para si. Eu sei que o professor já respondeu esta pergunta a semana passada, mas eu tive umas falhas de internet e não ouvi a resposta. A quem é que nós comunicamos a nossa decisão? É a si? Ou Sim, são... pode ser a mim, e depois eu dissemino isso pela Comissão Científica. Ok? Sim, mas não falamos diretamente com os responsáveis pelos projetos, pois não? Sim, não, podem fazer já, podem falar desde já com os responsáveis pelos projetos, ok? Tirar mais Sim, informação. Depois, sim. Mas para comunicar a nossa decisão tem que passar depois por si comunicam a ou nós pela para que nós nomeemos um comissão. tutor para depois Ok, fazer o acompanhamento só do seminário, né? do relatório, da elaboração do relatório. ok. Tá bom. Obrigada. Eu vou ter que sair, não poderei Ok, ficar mais, pronto, mas sim, muito senhora. obrigada. Agradeço Boa então. sorte. Obrigada. Vou então Obrigada. passar a palavra à Marta Lopes, que pelos vistos se calhar também vai falar um pouco com o Ludwig, sobre projetos que estão a decorrer. Aliás, pelo menos, uma aluna do mestrado, pelo menos, está a fazer um desses projetos, não é? A Rafaela, é só uma neste momento, não é? A Rafaela está, mas num outro projeto. Não é esse que vou apresentar Não, hoje, claro, não, não é mas sim, pessoalmente, já temos mas, uma aluna do ano mas passado são, a trabalhar num claro, projeto, sim. são projetos que são orientados e que já têm alunos do mestrado, só para terem a noção de que as coisas estão a andar, ok? Que Por corre isso, bem. por isso, a Marta, então, é investigadora a meias entre o Departamento de Informática e o Departamento de Matemática, ou entre o Centro de Matemática e o Nova Links, por isso, Marta, força. Então, partilhar aqui. Estão a ver Sim, a sim. minha tela? Sim. Ok. Portanto, muito obrigada, Pedro, pela oportunidade de apresentar aqui o projeto Monet aos alunos do mestrado de Big Data. Eu sou a Marta Lopes, sou investigadora no Centro de Matemática e Aplicações da Nova e no Nova Laboratório para as Ciências da Computação e Informática também da FCT Nova. E venho apresentar-vos o MONEO, o Multi-Omic Networks in Gliomas, que é um projeto que foi recentemente financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e tem como parceiros todos estes aqui embaixo. A instituição líder é a FCT Nova, representada pelo CMA e pela Nova Links. Depois temos a Universidade do Minho, representada pelo Instituto de Ciências da Vida e Saúde, e ainda o Instituto de Telecomunicações e o INESC-ID do Instituto Superior Técnico. Falando um pouco do que são os gliomas, que são a nossa doença de estudo, os gliomas são os tumores cerebrais mais comuns e com mau prognóstico. Existem dois subtipos histológicos principais, os astrocitomas e os oligodendrogliomas. Dentro dos astrocitomas temos o mais agressivo, que é o glioblastoma, com um tempo médio de sobrevivência de 14 meses. É um tumor bastante agressivo. E dentro deste subtipo existem mais subtipos, como o proneural, o proliferativo e o mesenquimal. Portanto, está aqui patente uma grande heterogeneidade
na doença que leva a todos estes subtipos que conhecemos, subtipos ao nível histológico e ao nível molecular. Podemos olhar para esta heterogeneidade, há duas heterogeneidades principais, portanto, a heterogeneidade intertumoral. Temos na população de gliomas vários indivíduos com vários subtipos, como já mencionei anteriormente, e temos também uma grande heterogeneidade intratumoral. Essencialmente aqui no glioblastoma, que é o mais agressivo, é um subtipo de glioma muito heterogéneo, com diferentes grupos celulares distintos ao nível molecular, que confere a estes tumores uma grande capacidade de progressão e, portanto, confere menor sobrevida aos pacientes. O objetivo, então, global do projeto é identificar e validar biomarcadores moleculares associados aos gliomas, com o objetivo global de melhorar ou ajudar a melhorar o diagnóstico do paciente, o prognóstico e as decisões terapêuticas. Dois subobjetivos, que serão primeiramente identificar estas entidades moleculares que reflitam a heterogeneidade intratumoral, portanto responsáveis por estes diferentes subtipos de gliomas, e depois atacar a heterogeneidade intratumoral do GBM, o subtipo mais agressivo, tentando encontrar as entidades moleculares que levam à formação destes diferentes clones celulares dentro de um mesmo tumor de glioblastoma. Estes objetivos serão cumpridos, esperamos nós, com base no desenvolvimento de técnicas de machine learning e bioinformática aplicadas a pacientes, dados de pacientes com gliomas e dados estes multiómicos. E o que é que são os dados multiómicos? Hoje em dia, com os avanços da tecnologia biomédica, nós temos acesso a grandes quantidades de dados ao nível da célula, dados que refletem o comportamento celular. Por exemplo, temos dados de expressão de genes, que lhe chamamos transcritómica, ou dados de alteração a nível do DNA, genómica, de expressão de proteínas, proteómica, depois temos lipidómica, glicómica, uma quantidade enorme de dados ómicos, designados globalmente por multiómicos. E são estes dados ómicos que são hoje em dia usados num contexto de medicina de precisão. Procuramos ir à precisão do que acontece na célula com vista ao desenvolvimento de uma medicina personalizada. Na medicina, o que pretendemos com esta medicina personalizada? Imaginando que temos uma população de doentes com gliomas, com vários subtipos, cada paciente tem um conjunto de células, e o que pretendemos é, com estas técnicas, com estas ómicas, extrair informação que nos permita estratificar esta população em várias subpopulações, em vários subtipos. Desta forma será possível, em vez de ter uma terapia para toda a população, como acontece com muitos tipos de cancro, encontrar novas direções terapêuticas adequadas ao perfil de cada paciente, aos diferentes subtipos de tumores. Com os avanços da tecnologia, já é hoje possível obter este tipo de dados ómicos, não só para um conjunto de células, mas também para cada célula. E desta forma será possível ir à heterogeneidade intratumoral. Poderemos obter os perfis moleculares nestas células e, mais uma vez, tentar encontrar estratégias de medicina personalizada, ou seja, terapias adequadas ao perfil molecular daquele paciente. Os dados multiómicos são de grande dimensão. Nestas camadas todas de dados nós temos a dimensão dos pacientes, aqui o N, ou as células, também pode ser células, e temos a dimensão P, que é muito grande. Nós, se falarmos de genes, estamos a falar de à volta de 20.000 variáveis para, imaginemos, centenas ou milhares de pacientes. E isto causa problemas no desenvolvimento de modelos de previsão. Além disso, a natureza dos dados ómicos, estes dados estão representados ou podem ser representados em rede. Sabemos que em cada uma destas plataformas existem associações entre estas entidades moleculares. Por exemplo, os genes estão associados de alguma forma. Sabemos que um gene está ligado a outro ou regula outro. Ou a expressão de um gene, se for alterada, irá afetar a expressão do outro gene.
E desta forma o que pretendemos é associar esta informação em rede a cada um dos subtipos de gliomas. Será uma interação ómic-subtipo, mas também estamos interessados em determinar as associações entre estas camadas, por exemplo, sabendo que a alteração da expressão de um gene irá afetar a expressão da proteína que o gene codifica. E todas estas associações são importantes para perceber o que é alterado no processo de doença. Cada subtipo de tumor, de glioma, tem alterações específicas ao nível molecular e ao nível das associações entre estas camadas ómicas. Portanto, os desafios aqui, sumarizando só um pouco os desafios, temos dados de diferentes plataformas ómicas, de diferentes naturezas, temos dados de grande dimensão, com um grande número de variáveis, cada uma destas plataformas, e temos dados que são explicados, ou que podem ser explicados por redes, com interação entre estas entidades moleculares. Dois tipos de modelação-chave aqui no projeto Monet serão a classificação dos pacientes, uma vez que temos os subtipos associados a cada paciente, sabemos o subtipo de tumor de cada paciente. No caso das células serão mais estratégias não supervisionadas, como clustering. Nas células não temos esse subtipo. Depois teremos também a possibilidade de trabalhar com modelos de sobrevivência, uma vez que sabemos, nos dados que trabalharemos, sabemos o tempo de sobrevivência dos pacientes desde o diagnóstico. Neste caso aqui estaremos interessados em saber que entidades moleculares conferem maior ou menor sobrevivência aos pacientes. Outras palavras-chave para a vossa busca depois de literatura neste contexto será a análise de redes, porque estamos interessados na associação entre estas diferentes entidades moleculares. Também a feature selection, porque desta quantidade imensa de dados, destas 20.000 variáveis, por exemplo, estamos interessados em identificar as que são realmente importantes na nossa variável resposta, os diferentes subtipos de tumores, e ainda inferência causal, porque estamos interessados em saber se existe associação, mas também qual é a direção da associação entre estas entidades moleculares, por exemplo, que gene regula qual, que gene alterado influencia a expressão de outra entidade molecular. Aqui ainda nos métodos, falar só deste artigo que saiu no contexto já do projeto recentemente, em que fazíamos uma revisão dos métodos baseados em rede que têm sido aplicados no contexto do glioblastoma, do subtipo do glioma mais agressivo. Aqui, num contexto de medicina personalizada, como anteriormente expliquei, revimos várias técnicas que têm sido usadas, em particular métodos que identificam genes que estão diferencialmente expressos nos diferentes tipos de tumores, ou que identificam subredes ou módulos de genes que estão alterados nos diferentes subtipos, análises transómicas, entre as várias camadas ómicas, como mencionei anteriormente. Também métodos que identificam novos subtipos ou diferentes grupos de células, se trabalharmos ao nível da célula. Modelos com regularização, aqui entramos no campo da feature selection, uma estratégia muito relevante para selecionar as features mais importantes no processo de doença. São métodos que induzem penalidades aos coeficientes associados às variáveis, permitindo que o modelo retenha apenas as variáveis importantes, e também métodos de inferência causal, como mencionei anteriormente. Portanto, foi uma revisão do que foi feito até agora neste contexto para o glioblastoma. Aqui, só para rever um pouco os dados que estão disponíveis no projeto, nós trabalharemos com grandes bases de dados de grandes consórcios que construíram estes conjuntos de dados, que congregam informação de milhares de pacientes de vários tipos de cancro, penso que 33 tipos de cancro. Destaco aqui estas duas, o TCGA, que é o The Cancer Genome Atlas, que tem informação de várias camadas ómicas,
por exemplo, mutação dos genes, metilação de DNA, a expressão de genes. Depois temos também o CPTAC, que é uma base de dados da expressão de proteínas. O que é interessante aqui nestas duas é que podem ser usadas em conjunto. Nós temos para cada paciente informação do TCGA e do CPTAC. Portanto, podemos ter várias camadas ómicas de informação para um mesmo paciente. Ao nível da célula, de estudos que vão ao perfil molecular das células, temos vários artigos que têm saído recentemente com conjuntos de dados bastante robustos e validados e que poderemos usar no âmbito do projeto. Este em particular já usámos numa publicação recentemente, correu bastante bem. Depois aqui só falando um pouco das instituições, são estas 4 grandes instituições de reconhecido valor internacional e nacional. Destaquei aqui algumas das valências de cada uma delas, que se interceptam, como podem ver aqui, por exemplo, as multiómicas, a feature selection, machine learning, o que é bom, porque um aluno que queira trabalhar connosco estará integrado numa rede de conhecimento com grandes instituições e investigadores com as suas próprias experiências e projetos, e penso que um aluno estará muito bem integrado aqui. Depois temos também a Universidade do Minho, com valências completamente diferentes, mais ao nível da biologia experimental e da construção de modelos clínicos e pré-clínicos, e o que será um grande suporte para os alunos e para os investigadores, porque muitas vezes o que falha do lado da matemática e da computação é que nós identificamos potenciais biomarcadores e depois não temos forma de os validar, temos alguma dificuldade depois na interpretação. E aqui temos, neste projeto, foi contemplada esta instituição, que será um grande suporte do ponto de vista da validação e da experimentação. Quem vier trabalhar connosco também terá a possibilidade de contactar com 3 alunos de doutoramento, que estão a fazer os seus trabalhos no âmbito deste projeto, e mais alunos de mestrado que esperemos que se juntem a nós. Do lado da Nova, a equipa é esta, portanto sou eu como investigadora principal, responsável, temos o professor Ludwig Tripal, os alunos que se interessarem na proposta terão, e futuramente, se quiserem desenvolver a tese connosco, terão a nossa supervisão. Depois, ainda da Nova, temos o professor Jorge Cerdeira e Marcos Raidan, que são do lado da matemática e que serão também um apoio, dependendo da direção que os alunos tomem. Obviamente que eu mostrei aqui muitas direções do ponto de vista da modelação e das palavras-chave para a vossa busca bibliográfica, e dependendo da direção que tomem, terão o apoio de qualquer um destes investigadores no vosso percurso. Bem, esta foi a minha apresentação. Marta, obrigado, Marta. Foi um bocadinho curtinha, mas estou disponível para quaisquer dúvidas. Força. Alunos, não sei se têm questões a colocar nesta fase. Sim, só. Boa tarde. Boa tarde. Pode carregar. Sim, claro. Sim, claro. Em relação, eu apontei aqui algumas das palavras-chave que mencionou, de alguns tipos de técnicas, e o objetivo seria então focar-nos numa específica, ou seja, por exemplo, ou na network analysis, ou na seleção de features. Sim? Sim, mas algumas acabam por funcionar em conjunto. Por exemplo, enquanto constróis um modelo de classificação, podes ao mesmo tempo selecionar as features importantes na variável resposta. Portanto, acabas por nunca usar só uma e trabalhar várias direções. Estão todas ligadas. Ok, pois sim. Claro. Okay, mas são obrigada. muitas, obviamente, poderás selecionar. Pois sim, de definir um bocadinho melhor depois a parte em que nos concentramos. Ok, obrigada. Não, obrigada. Mais alguma questão? Sandra Cordeiro, alunos do mestrado, que estou já a ver aqui. Sandra, Daniela. Eu não tenho nenhuma questão, mas é interessante que mesmo hoje li um artigo que foi publicado no Público sobre os genes
E os géneros podem nos dar tanta informação que ainda não conhecemos. E uma delas é a alimentação, do que percebi. Também não sou muito experiente na área de biologia e etc. Mas acho interessante, achei muito interessante esta apresentação. Parabéns. Muito obrigada. Já agora, eu esqueci-me depois no final da minha apresentação pedir ao Ludwig, ao professor Ludwig, que falasse um pouquinho também, porque é membro do projeto, um membro muito importante do projeto, e comigo assumirá um papel de orientação. O que é que quiseres juntar a nós? Pois é, eu não sei se é bom dizer isso, porque estes alunos Não. já me conhecem, não é? E se nós os queremos atrair, não sei se é boa ideia dizer-lhes Olha, que eu eu achava também que vou sim, estar eu orientado. Pois, pode ser arriscado. Mas, de qualquer maneira, eu queria só... Posso chamar a atenção aqui para um aspecto um pouco diferente destes dados que nós vamos lidar, é que nós estamos habituados que Big Data são muitos registros. Portanto, temos um grande volume de dados porque temos muitos exemplos de alguma coisa. Aqui é um pouco ao contrário, nós temos também milhares de pacientes naquelas bases de dados grandes, mas o grande volume de dados vem nos atributos que nós temos, portanto, nos dados que temos para cada um desses exemplos. E isso cria umas complicações extras e uns desafios interessantes em toda a parte de depois tentar reduzir ou condensar essa informação, que pode ser feita com técnicas de aprendizagem supervisionada, como vocês já viram, de seleção de features, extração de features e assim, mas também com técnicas de aprendizagem não supervisionada para tentar criar embeddings, tentar, no fundo, criar representações mais compactas desses dados todos. E, portanto, do ponto de vista de técnicas de aprendizagem automática e aprendizagem profunda, há aqui várias oportunidades para tentar descascar este problema, que é um pouquinho ao contrário do que normalmente nós encontramos no Big Data. Neste caso, temos muitas features para o número de registros em vez de ser o oposto. Ok? Não estejas a resolver já o problema todo, não é? Exato. Não, é só um preview, Isso compete aos alunos descobrir esse tipo de coisas, não é? Ou pelo menos, enfim, estudar esse tipo de features do problema. Bom, não sei, isto hoje há poucos alunos, por isso eu, como eu vos disse, estou a gravar a sessão, vou enviar o link, obviamente, aos alunos, e Marta, bem, o Ludi já os conhece, Marta também, não, Marta ainda não os conhece, mas o Ludi conhece-os, por isso, alguma dúvida que tenham, obviamente, é dirigirem-se com, enfim, a Marta e o Ludi, em princípio, para esclarecer mais alguns detalhes antes de tomar decisão se querem abraçar, digamos, um seminário nesta área. Ok? Ok, professor. Obrigada pela Aqui no apresentação. chat, Obrigada mais uma vez. que alguém... ok. Bom, se não tivermos mais nenhuma intervenção, seria agora a ver... bem, penso que já pode, não é? A Paula... eu penso que está cá já. Só, Paula Videira... não, agora não está. Ok, por isso, a próxima apresentação estava marcada para as 4 da tarde, não é? Por isso estamos um bocadinho adiantados. Por isso, se quiserem, vamos fazer aqui um intervalo de cerca de 10 minutos, ok? Entretanto, bem, o Gonçalo está, Gonçalo Valadão, não é? Também faz parte das apresentações. Desta próxima apresentação, pelo menos foi como disse a Paula Videira, mas de qualquer maneira podemos parar aqui um bocadinho, cerca de 5, 10 minutos. E depois recomeçamos às 4 com a apresentação da Paula Videira e da sua equipe. Ok? Ok, professor, até já. Até já então. Até já.
Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Olá. Parte. Bom, vamos então recomeçar É que não consegui chegar mais cedo. Não, tudo certo, certíssimo. É questão de seminário, por isso esta terceira apresentação dentro do âmbito destes projetos de investigação vai ser liderada pela professora Paula Videira, do Departamento de Ciências da Vida, não é? Sim. Que também traz alguns colegas que depois irão também falar. Por isso, sem mais atrasos, acho que pode avançar, ok? Pronto, eu que também queria aqui agradecer. Aqui agora, só uma questão prévia, como não falámos antes. Por isso, esta sessão de seminário, no fundo, é para apresentar trabalhos e projetos ou desafios que os alunos vão digamos, aperceber-se, digamos, nesta cadeia de seminário. Não vão fazer a dissertação já. Esta ideia é pegar nos projetos, nos problemas, tentar ver quais são os problemas, que técnicas é que são necessárias, fazer um pequeno relatório sobre o assunto e, eventualmente, depois começar a dissertação no ano seguinte. Okay? Que será no próximo ano letivo. Exato, tem um ano inteiro depois para fazer a dissertação. Sim. Ok? Bom, o contexto está percebido. Sim, faz todo sentido. E pronto, eu ia só começar aqui por uma breve introdução, portanto, parece que estou aqui assim um bocadinho aqui como intrusa do Departamento de Ciências da Vida, mas nós gostamos de desafios e, portanto, o facto de estarmos aqui é também um desafio para nós. E, portanto, nós temos estado a ver o vosso mestrado e, portanto, no fundo estamos aqui a lançar-vos, a partilhar convosco os nossos desafios e da esperança que possa também ser aqui uma abertura para que os dois departamentos também se juntem. Não é? Eu também agradeço aqui a coordenação e em particular o professor Pedro Barona pela oportunidade de ter aqui aceito, que confesso que podia não ter aceito. Não é? Os meus colegas, portanto eu tenho aqui o Gonçalo Valadão, portanto, que é da Universidade Autónoma. Ele tem aqui, portanto, o meu background, portanto, eu não o referi, mas eu sou de Bioquímica, portanto, por isso é que estou no Departamento de Ciências da Vida e também na área de glicologia. O Gonçalo Valadão já tem aqui uma área muito mais próxima da vossas, também já tem aqui a ver com a inteligência artificial, também informática, depois ele também pode falar um bocado, ou se calhar até falar agora, não sei, Gonçalo. Sim, muito boa tarde a todos, muito obrigado. Sim, exatamente, o meu background é mais na área de Machine Learning, e tenho vindo, por diversas razões, a colaborar com um dos grupos da professora Paula Videira, com muito gosto, e também com outras pessoas, Sandra Azil também, que está aqui, e portanto é com imenso gosto que estou aqui, e muito obrigado pela oportunidade. Vou também passar aqui a Sandra, que também está connosco. Agora já me conseguem ouvir. Boa tarde a todos. E obrigado pela oportunidade de estar aqui. Pronto, o meu background também é na área da bioquímica, portanto eu estudei bioquímica e fiz o doutoramento na área de farmácia. Sempre, pronto, a professora Paula depois vai apresentar o âmbito desta investigação, mas pronto, é sempre dentro da área das doenças raras e na procura de novas terapias e novas formas de ajudar estes doentes que têm muito poucas oportunidades terapêuticas dentro desta área concreta das doenças raras e dentro da doença com que nós trabalhamos especificamente, que a professora Paula depois irá explicar a seguir. Eu se calhar agora ia também que é obrigada aqui, a Vanessa Ferreira estava para se juntar a nós, mas houve aqui um imprevisto, meio familiar, e ela não conseguiu se juntar, mas nós faremos aqui também a devida introdução. Portanto, preparámos aqui uma apresentação, vou tentar aqui ser breve para deixar aqui também aso para que haja perguntas. Pronto, mas nós criámos uma rede dentro da faculdade que é, portanto, já foi desde 2016, que foi basicamente quando eu me transferi para a FCT, que é a CDG, que vem de Congenital Disorders of Glycosylation and Lyse, PAN. Portanto, no fundo é uma rede internacional que junta associações de doentes, junta investigadores e junta também famílias e profissionais também da saúde. Portanto, tenta juntar todos os stakeholders, digamos assim, dentro das doenças raras da glicosilação. E, portanto, a glicosilação, como vocês já perceberam, é algo que é aqui um modo comum e que nos junta, e depois também já falarei aqui um bocadinho melhor sobre isso.
Portanto, aqui são um contexto dentro dos desafios que nós temos dentro das doenças raras, se calhar não haver muita informação, é haver uma informação dispersa, não é? Mas nós estamos a falar a definição que seja uma doença, tanto em geral, afeta menos do que 2.000 cidadãos, não é? Então, cidadãos, e depois, mas se nós considerarmos todas as doenças raras, na verdade temos um número significativo de pessoas que sofrem de doenças raras, não é? Portanto, ou seja, a doença em si, em particular, pode ser rara, mas no geral existe um considerável de pessoas que têm uma doença rara, não é? Portanto, temos aqui uma estimativa, por exemplo, em cada 10 americanos, portanto, 30 milhões nos Estados Unidos poderão estar afetados por uma doença rara. Portanto, a grande maioria das doenças raras que têm uma origem genética bem identificada, enquanto que existem outras que não têm, não é? E, portanto, uma grande percentagem destas pessoas são crianças e muitas são também, como nós chamamos, debilitantes e life-threatening, portanto, e isso acaba por também ser aqui uma das razões que nos move. Mas isto do ponto de vista também social tem aqui várias implicações, e do ponto de vista também de económicos e do ponto de vista de saúde, falta de conhecimento sobre como diagnosticar, como tratar, partilha de informação entre as famílias que querem, no fundo, fazer a gestão da doença no dia-a-dia. Portanto, isso é muito importante que se criem redes que permitam passar a informação em todos os níveis, não é? Portanto, desde a família, entre as famílias, entre as famílias dos investigadores e os profissionais de saúde, etc. Não é? Portanto, aqui em particular estas doenças que nós estamos aqui a falar, que são as CDGs, na verdade é um conjunto de doenças, porque estão identificadas mais de 130 doenças que se calham nesta categoria de doenças congénitas da glicosilação. E o que elas têm um defeito genético por trás, portanto são doenças, como dizer que nós temos que é um defeito congénito, portanto é algo que os indivíduos já nascem com esta doença, portanto é da sua grande maioria hereditário e diz respeito à glicosilação, que na verdade são açúcares. Portanto, nós temos aqui um desenho, portanto quem gostar um bocadinho mais da bioquímica pode, cada um destes as figuras geométricas é um açúcar, portanto, e na verdade, por exemplo, se isto fosse a estrutura, a decoração normal das nossas moléculas, no indivíduo que tenha uma deficiência congénita da glicosilação, se calhar vai ter isto incompleto ou não vai estar desta forma ramificado. Pronto. Mas o grande problema é que depois estes glicanos estão a decorar várias moléculas, tem moléculas diferentes que estão envolvidas em várias funções, diferentes funções, portanto a mesma decoração com os açúcares, com estes glicanos de glicosilação pode estar a afetar várias moléculas. Então o que acontece é que estes doentes têm, de um modo geral, a esmagadora maioria tem uma afetação multissistémica, portanto de vários órgãos. Portanto, vários órgãos estão afetados, portanto, não só um órgão, mas vários. Portanto, já tem problemas a níveis intelectuais, tem a nível, por exemplo, de cardíacos, a nível renais, de fígado, também a nível de desenvolvimento sexual, a nível também motor e a parte esquelética, a parte imunológica, a parte muscular, a nível, portanto, oftalmológico, temos vários, não é? E depois, esse conjunto de sintomas pode também ele variar, portanto, para a mesma doença pode variar, não é? Portanto, eu há bocado estava a falar das 130 que estão identificadas, as doenças congénitas da glicosilação, tem a ver com, portanto, por exemplo, se vocês virem aqui, cada passo que aqui está tem um ou vários genes por trás, não é? Portanto, no fundo, isto é só um pequeno exemplo, não é? Portanto, a glicosilação é muito mais do que isto. E foi identificado já com uma mutação que leva a uma doença, portanto, no fundo, depois também, por definição, temos aqui também uma doença, um nome de uma CDG diferente. Pronto, dentro destas, a mais frequente é esta PMN2, CDG, portanto, estou aqui já a entrar aqui um bocadinho em detalhes, eu estava a dizer 130, mas o número está sempre a aumentar,
porque tem havido um número significativo também de novas ferramentas de diagnóstico, que tem melhorado aqui o diagnóstico das doenças a nível genético, e então todos os anos há sempre mais CDGs que estão a ser identificadas. Portanto, então o mais correto, aliás, é dizer que já temos cerca de 140 CDGs identificados. Portanto, o tratamento não existe, portanto, não existem eventualmente formas de atenuar a doença, e muitas delas muitos destes tratamentos que estão a decorrer passam por administração de açúcares. Portanto, por exemplo, isto aqui é uma manose, portanto temos um tratamento, se há um defeito nesta atribuição destas bolinhas verdes, na verdade, então, por exemplo, um tratamento pode ser a toma de manose, que é um açúcar. Pronto, mas aqui voltando para o que é que quais são as questões que nos movem, não é? Portanto, e porque é que no fundo também estávamos aqui a querer ver se do vosso departamento temos aqui apoio juntamente com os vossos estudos. Portanto, nós temos desafios e também temos algumas prioridades, não é? Portanto, um dos desafios é que muito poucas têm opções terapêuticas, portanto, aqueles açúcares que eu estava a referir-se, muito poucas CDGs têm estas opções, não é? Os doentes e os peritos estão geograficamente dispersos, não é? Portanto, nós fizermos um material de informação para as famílias, tem que se pensar na linguagem, na língua onde eles vão ser distribuídos, porque se for, por exemplo, só em inglês, há sempre logo uma franja significativa da população que não vai conseguir ler os documentos em inglês. Portanto, nós estamos a falar à escala internacional, não é? Portanto, as pessoas não estão capacitadas para interpretar uma informação científica, portanto, sempre que há um artigo científico, aquele documento tem que ser trabalhado no sentido de ficar uma linguagem leiga mais acessível às famílias, portanto, algo também mais visual, que lhe diga exatamente qual é que é a informação que eles querem saber dali, não é? E, portanto, e mesmo essa informação pode estar também dispersa, não é? Portanto, e então a nossa prioridade, como também rede, é criar uma comunidade, criar um sentido de comunidade, não é? Portanto, ao invés de tratar cada uma das doenças isoladamente, juntar essas CDGs todas e criar uma comunidade com partilha de dados, não é? Temos formas também no fundo temos um registro de famílias ao qual nós temos uma interação muito forte, não é? Quer a nível das redes sociais, quer até através da distribuição de documentos, no fundo para criar aqui um aumento da capacitação das famílias para podermos também perceber um bocadinho melhor como ir mais de encontro às necessidades destas famílias. Portanto, preparar aqui também uma análise, tanto documentos mais acessíveis às famílias. Pronto, e depois os desafios continuam, portanto, a heterogeneidade, tanto para a mesma doença temos doentes que têm sintomas diferentes, porque depois também tem a ver com a genética que eles herdaram e com o seu ambiente onde vivem. Portanto, há coisas que são comuns, há outras que são distintas. O diagnóstico é sempre uma ferramenta que é sempre um problema nestas CDGs, e também isso é transversal à grande maioria das doenças raras, porque às vezes estes sintomas podem ser comuns a outras doenças, mesmo fora das CDGs, e portanto depois pode levar a um diagnóstico, a um mau diagnóstico, não é? Portanto, e o atraso no diagnóstico depois leva também a atraso em toda a questão do tratamento, não é? Portanto, o ideal é criarmos aqui algo que seja centrado nos doentes e que permita aqui uma melhor transferência de conhecimento e de dados, não é? Tanto de informação entre as famílias e os vários profissionais. Portanto, e nós, através da nossa rede, é isto que nós pretendemos fazer. Portanto, estamos assentes nos pilares centrados nos doentes, de criar aqui algo que capacite, que diz os doentes, outras famílias, porque a grande maioria dos doentes não tem, tanto está suportado pela família, e no fundo são as famílias que dão a cara também aqui na nossa rede, e criar aqui algo que as eduque e que permita também ter aqui uma massa crítica que consiga depois também avançar mais a ciência e também o desenvolvimento e busca de novas terapias. Portanto, só aqui um bocadinho de histórico. Portanto, eu com a Vanessa hoje não vou estar aqui, como eu estava a referir, mas nós criámos então as CDG Allies in Pain, que depois em 2006 vieram para a FCT.
Portanto, a Vanessa é a presidente da Associação Portuguesa para as Doenças Congénitas da Glucosilação, continuamos através do CDG lá em Espanha, portanto nós já estamos a trabalhar a nível internacional. Temos aqui vários colaboradores, tanto está aqui o 42, mas se calhar neste momento até são mais do que isso. Portanto, temos aqui profissionais de saúde, alguns são portugueses, a nível diagnóstico, aqui a Dulce Guilhas, ou aqui a Luísa Diogo do Centro Pediátrico em Coimbra. Temos aqui o professor Jack Chacan, que foi o investigador que primeiro identificou estas doenças e que está muito ativo connosco. Temos também vários estudantes de doutoramento e mestrado que se envolveram nas nossas redes. Portanto, e até mesmo voluntários a nível da FCT, portanto, não só estudantes, mas também voluntários portanto, temos aqui um objetivo comum, que é aqui a questão também de alimentar, portanto, esta rede. Não é? Portanto, aqui o objetivo é mesmo criar aqui algo que canalize para a cura, não é? Portanto, encontrar aqui, aumentando a capacitação das famílias, mas também dos próprios profissionais, porque muitas vezes também um dos aspectos que nas doenças raras, por vezes os próprios profissionais também não estão devidamente informados do que é a doença em si, não é? Portanto, quanto mais nós fizermos documentos que depois possam ser passados às famílias, mas também documentos que facilmente um panfleto ou que seja explicar uma nova CDG a um profissional de saúde, nós na verdade estamos a contribuir para que aquele profissional de saúde, se vir um determinado diagnóstico, ou melhor, se vir um determinado sintoma, possa pensar num possível diagnóstico, se calhar isto pode ser uma CDG. Portanto, é no fundo isto que nós estamos a querer contribuir e pensamos que no fundo estamos a contribuir desta forma. Portanto, nós temos a nossa rede dividida em vários work packages, digamos assim, e portanto aqui é um exemplo, por exemplo, de um trabalho que foi feito numa das CDGs, portanto a mostrar no fundo quais é que são os sintomas que estão associados a esta CDG, e portanto isto é importante, não só para as famílias, mas também para os profissionais, né? Por exemplo, se calhar um profissional que vir que uma criança que tenha escoliose, ou que tenha aqui também o que nós chamamos de stroke-like, portanto episódios parecidos com espasmos, não é? Ou hipoplasia cerebral, portanto pode pensar, se calhar isto é uma CDG, e isso depois vai facilitar o diagnóstico e identificar mais rapidamente qual é que é a doença. Não é? Pronto, onde é que nós estamos? Portanto, estamos aqui no Departamento de Ciências da Vida, como estava a referir no início, também pertencemos ao Centro de Investigação CBIO, temos laboratórios, nós também temos também uma parte do laboratório onde visa precisamente, temos já um número de células razoável de doentes, onde nós testamos no fundo determinados compostos, por um lado estudamos a nível biológico, mas também estudamos alguns compostos, e temos aqui também, portanto aqui está o professor Jack Chacan, portanto o primeiro professor a identificar e a reportar estas doenças, é um membro muito ativo da nossa rede, portanto junta-se a nós semanalmente, portanto das nossas reuniões, a Vanessa Ferreira, portanto com quem nós as duas formámos esta rede, temos a Sandra Brasil, que está aqui connosco, que é uma nossa pós-doc, e temos aqui duas alunas de doutoramento, e agora já temos uma terceira aluna de doutoramento, portanto suportadas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, depois temos aqui também outros investigadores mais séniores que se juntam a nós, portanto e também temos assim um grupo de investigação que vai sofrendo algumas modificações, mas cada vez alargando mais. Portanto, o que é que nós queremos no fundo, fomentar com a nossa rede? Portanto, aqui esta capacitação, não é? Portanto, nós temos capacidade do ponto de vista de investigação, portanto, que nós chamamos o laboratório molhado, não é? Portanto, mas deste laboratório molhado também trabalhamos muito com bioinformática, não é? Temos também uma capacitação a nível de investigação centrada no doente, não é? Portanto, por exemplo, fazemos muitos questionários para famílias, temos um questionário que foi publicado agora este ano, que conseguiu reunir 210 famílias, e dentro desse questionário foi feita uma análise exaustiva dos dados que foram obtidos. Era um questionário que visava perguntar se determinadas CDGs haveria envolvimento imune, alergias, agressão autoimune e por aí fora, resposta às vacinações,
Portanto, fazemos também muitas campanhas de disseminação, também revisão de literatura, que de uma forma sistemática vai buscar todos os recursos existentes para um determinado pergunta que se coloca, não é? E para isso nós usamos métricas e temos também alguns algoritmos, não sei se eu posso dizer isso, mas portanto, alguns algoritmos que usamos de maneira que essas revisões de literatura sejam feitas o mais criteriosamente possível para buscar toda a informação que existe. Qualquer informação é fulcral quando se toca a nível de doenças raras, não é? E, portanto, aqui basicamente em termos de resultados, assim muito rapidamente, portanto nós estamos aqui a falar de como é que a rede se organiza, temos tanto as bolsas, na verdade nós já temos 3 bolsas da FCT, mas temos também outras bolsas que são atribuídas com donativos da própria associação e é também uma possibilidade que eventualmente alguns alunos estejam interesse. Alguma destas bolsas, que nós chamamos as bolsas lilianas, são bolsas que nós atribuímos também em homenagem a uma das doentes, e vem basicamente, o financiamento vem das associações de doentes. E portanto, depois temos aqui, em termos de posters e publicações científicas, que nós já temos feito basicamente desde 2016. Pronto, qual é que seria aqui a proposta, não é? E portanto aqui nós trouxemos aqui 2 temas como proposta de mestrado, não é? E portanto estas propostas seriam baseadas no fundo nestas perguntas que nós temos estado aqui a fazer, mas também nós queremos também ver convosco se isto é adequado ou não, não é? Portanto, nós achamos que sim, portanto, e há sempre aqui espaço para que haja alguma modulação, digamos assim, destas propostas ou alguma combinação de alguma questão que tenha ficado para trás e que não esteja aqui espelhada neste e no próximo slide. Portanto, portanto, como nós temos muitos dados dos doentes ou das famílias, não é, que nos respondem aos questionários, temos questionários que, por exemplo, nós falei daquele questionário sobre a parte imune, mas agora já temos outro a decorrer que tem a ver com qual é que é a evolução, portanto, qual é que é o tempo que tomou para as famílias terem o diagnóstico, qual é que foram os passos que levaram. Temos agora um questionário a decorrer para que as famílias definam quais é que são os sintomas que é a prioridade, não é? Portanto, isso é muito importante para o desenvolvimento de fármacos, porque se calhar podemos estar a achar, se calhar é o estrabismo que é um atraso no desenvolvimento, pronto, que é um sintoma major, né? Mas se calhar a família identifica outro sintoma como sendo mais prioritário, portanto isso, em termos de aprovação de fármacos, é muito importante. Portanto, e é onde sempre haver questionários que nós vamos fazer com as famílias e que depois gostamos que esta informação que daqui saia seja também disponível para as famílias, não é? Ou que esses mesmos questionários sejam feitos de uma forma acessível às famílias, que elas têm dificuldade em ter acesso a determinados computadores, ou o que seja. E, portanto, nós queríamos aqui desenvolver algumas apps, não é? Que pudessem ser dedicadas precisamente a estas doenças da glicosilação, não é? Portanto, temos aqui algumas propostas. E para além da equipa que está aqui comigo hoje, temos também outras pessoas dentro da rede que têm conhecimentos em ICT, em apps, e portanto poderiam no fundo também dar um apoio mais direto ao aluno que tivesse interesse em ver connosco no fundo este tipo de solução, não é? Portanto isto passaria numa primeira fase para ir precisamente fazer um levantamento de quais é que seriam as soluções possíveis neste enquadramento. Depois temos aqui uma outra possibilidade também de projetos. Eu não sei se aqui o Gonçalo até queria referir, se calhar passava aqui ao Gonçalo. Então, a ideia, tal como a professora Paula Videira disse, estas doenças são raras, portanto afetam menos do que uma pessoa em cada 2.000, tipicamente, e por essa razão também são chamadas doenças órfãs, porque sendo raras, grande parte delas não tem terapêutica, tal como a professora Paula Videira disse, não é? E não tem terapêutica porque desenvolver
um fármaco, até que, desde o momento em que se começa a fazer investigação inicial para o desenvolvimento de uma terapêutica de uma doença, até que essa terapêutica, esse fármaco, por exemplo, chegue ao mercado, vai imenso tempo. Não sei se todos têm noção, mas o tempo médio é de 10 a 15 anos. E custa muito dinheiro, é um processo caríssimo e, portanto, como é natural, as farmacêuticas, tendo, digamos, duas doenças onde podem apostar, as mais das vezes escolhem doenças com maior prevalência, com maior incidência na população, porque, por um lado, porque do ponto de vista, digamos, aritmético, provavelmente vão poder ajudar muito mais gente ou afetar positivamente muito mais gente. E depois, do ponto de vista económico, do ponto de vista de mercado, conseguem, esse projeto faz mais sentido, não é? Portanto, esse ponto de vista das farmacêuticas também é compreensível. Mas por essa razão, essa é também uma das razões pelas quais estas doenças raras não têm terapêuticas. É porque as farmacêuticas não apostam, ou apostam muito pouco no desenvolvimento de terapêuticas para essas mesmas doenças. Então, uma das possibilidades, e tem sido usada no passado com vários casos de muito sucesso, é fazer aquilo que se chama o drug repositioning ou drug repurposing. Então, e como o nome indica, em que é que consiste isso? Consiste em pegar num medicamento que já esteja aprovado por uma agência europeia do medicamento, pela FDA, pelas várias agências que regulamentam os medicamentos nos vários países. Portanto, um medicamento que já está aprovado para uma determinada doença, tentar descobrir se existe algum desses medicamentos já aprovados que seja também aplicável a uma doença rara. E por extraordinário que pareça, isso acontece muitas vezes. Medicamentos que são aplicáveis, por exemplo, ao glaucoma, também podem ser perfeitamente aplicados a uma doença completamente diferente. E isso pode ser por várias razões. Então, isso, como eu disse, tem sido feito com muito sucesso em alguns casos, e é uma ótima hipótese para as doenças raras, porque muito do processo de desenvolvimento e no fundo, aquele processo de 10 a 15 anos que vai desde o princípio dos princípios até chegar ao mercado, muitas dessas etapas já estão realizadas. E, portanto, o processo não só é bastante mais curto, como é muitíssimo mais barato. Muito bem. Então, a ideia desta proposta de projeto de mestrado é precisamente explorar aquilo que se designa por knowledge graphs, para tentar, no fundo, tentar explorar knowledge graphs para fazer descoberta de fármacos para doenças raras. E o que é que são estes knowledge graphs? Portanto, knowledge graphs é um termo que apareceu mais ou menos em 2012, e o nome explica muito bem aquilo que é, ou seja, o que é que são? São redes onde se sistematiza conhecimento. E porquê redes? Portanto, redes o que é que são? São estruturas que são formadas por nós e arcos, não é? É uma rede, e essas redes são entidades sobre o assunto a ser estudado, seja o qual for, e os arcos são relações entre essas entidades. Nomeadamente, nós nesta proposta de mestrado, até falamos aqui numa dessas redes, mas há outras. Esta GNBR é uma rede portanto, é um knowledge graph, portanto, um grafo ou uma rede é essencialmente a mesma coisa. Portanto, é um grafo de conhecimento biomédico. E é um grafo de conhecimento biomédico que foi extraído usando técnicas, portanto, foi extraído automaticamente a partir dos abstracts dos maiores repositórios de artigos científicos da área das ciências da vida, da área da biomedicina, que é o PubMed, e foi extraído automaticamente, pois é claro, porque são 30 milhões de artigos, seria impossível fazer manualmente, não é? Em tempo útil. Portanto, foi extraído esse grafo, a informação para esse grafo foi extraída automaticamente com técnicas de NLP, portanto, com técnicas de processamento de língua natural, onde foi possível estabelecer essa rede
com entidades e relações. E aqui, neste grafo em particular, essas entidades são essencialmente três. São doenças, genes e fármacos. Okay? Portanto, foi vasculhado, foi literalmente, foram analisados só os abstracts desses cerca de 30 milhões de artigos científicos e foram identificados nesses abstracts ocorrências concretas de fármacos, de doenças e de genes. E mais, não só essas três, não só foram extraídas essas três entidades, mas mais do que isso, foram extraídas relações entre elas. Portanto, 10 ou 20 relações que podem existir entre elas. Por exemplo, uma relação óbvia é este fármaco trata, portanto, a relação de tratamento. Um fármaco trata uma determinada doença. Okay? E, portanto, com isso criou-se esta grande rede de informação biomédica. É muito importante e no Knowledge Graph o fundamental, o que é realmente interessante, mais do que as entidades, são as relações, portanto, a informação relacional. Okay? E a nossa ideia não é uma ideia completamente nova, já há algum trabalho nesse sentido, mas a ideia é explorar esta rede e eventualmente outras, portanto este Knowledge Graph em particular, que aqui está designado por GNBR, explorar para tentar descobrir, para ver quão possível é que é, só a partir desses dados, tentar inferir fármacos para doenças raras que não tenham ainda tratamento, que são a maior parte. E como é que isso é feito, essencialmente? Isso é feito, portanto, claro, essas entidades e essas relações são objetos de uma natureza discreta, não é? Portanto, são literalmente strings, não é? São literalmente palavras. E então, é claro que sob essa forma de objetos discretos não é o ideal para aplicarmos aqui motores de predição, não é? De predição de relações. No fundo, nós queremos fazer aqui é prever relações que não existam ainda na literatura. Ou seja, é tentar explorar a informação que existe nesse grafo para inferir, para predizer novas relações que não ocorram explicitamente na literatura. No fundo, é descobrir verdadeiramente conhecimento novo. E, tipicamente, isso pode fazer-se fazendo uma transformação dos dados desse grafo, ou seja, das entidades e das relações, para transformar esses objetos discretos, essas relações e essas entidades, em pontos, ou, se quisermos, vetores de um espaço. Okay? No fundo, qual é que é a ideia? A ideia é aquilo que já foi referido, é fazer um embedding, não é? Eu se calhar já estou a demorar um bocadinho mais, peço desculpa, eu vou já terminar. E esses embeddings, qual é que é a ideia? A ideia, no fundo, é de fazer um mapeamento da semântica na geometria, no sentido em que, por exemplo, se um fármaco é um fármaco adequado para tratar uma determinada doença, então esse embedding, esse mapeamento para um determinado espaço geométrico, faz com que esse tratamento e essa doença fiquem geometricamente próximos. Portanto, esta é a ideia básica e o desafio que nós lançamos aqui é que os alunos conduzam experiências no sentido de verificar se realmente é possível fazer predição de fármacos para novas doenças raras. E pronto, julgo que é um projeto super aliciante. Okay. Peço desculpa por me ter alongado um bocadinho mais. Ok, por isso, não sei se algum aluno quer fazer alguma questão, por isso a ideia é que depois desta sessão, os que estiverem interessados podem contactar diretamente neste caso a Paula e o Gonçalo, para tirar mais alguma informação antes de tomar decisões sobre avançar com o seminário nesta área, ok? Alguma questão que queiram colocar nesta altura? Os alunos? Ou guardam para depois, está bom? Nós estamos disponíveis, portanto, o professor Pedro também já tem os contactos do Gonçalo e da Sandra. Vou deixar esses contactos todos para
para os Sim. alunos eventualmente depois contactarem, está bem? Está bem. Eu vou tirar aqui. Ok, bom. Pronto, espero que seja de encontro ao vosso objetivo de mestrado. E pronto, independentemente disto, agora também há aqui temas que se calhar estão mais virados para a parte da informática, do departamento de informática, para o mestrado em informática, e eventualmente podem ser colocados depois como, nomeadamente a construção de apps, etc. É mais, se calhar está mais virado para a informática propriamente dita, mas Exato, sim. podemos discutir depois, não é? Este último caso de exploração de redes de conhecimento, acho que esse cabe bem dentro do mestrado em Big Data, não é? Ok. Bom, Obrigada. Obrigada pela obrigado. oportunidade. Sim. Obrigado Obrigada. então pela participação. Eu dava então a palavra à última, penso que está cá, Cláudia. Ok. A última apresentação feita pela Cláudia Soares, que é uma nova docente aqui do Departamento de Informática, que recém-chegada, e que também tem alguns projetos nesta área de Big Data que vos podem interessar. Cláudia? Obrigada, professor Pedro. Bem, eu estou assim, uau, não é? Porque também foi, eu cheguei em março ao departamento, então ainda nem sequer fui à faculdade, não é? Como estamos assim todos a dar aulas assim a partir da minha sala, e então foi muito agir estar a conhecer também os outros projetos dos outros docentes e tudo. Aliás, eu se fosse aluno neste momento eu estava com um problema horrível da escolha, porque todas as coisas parecem super interessantes. Portanto, olha, não vos invejo a sorte, ou melhor, invejo bastante, porque têm uma panóplia de temas super giros para tratar e depois super importantes, não é? Isto vê-se que são tudo coisas com um impacto brutal. Pronto, dito isto, vou falar um bocadinho dos meus, e vou-vos dizer já que eu não sabia os tópicos dos outros apresentadores, e vai um bocadinho bater, alguns deles batem um bocadinho também na parte da saúde. Deixem-me cá pôr, como é que isto se faz aqui, deixem cá ver. Partilhar. Já fazer ao contrário. Aqui. Está aí. Está aqui. Okay, estão a ver? Já está, já. Pronto. Estão a ver os slides? Sim. Ok, pronto. Então, eu vou-vos apresentar dois problemas assim, digamos, um bocadinho mais detalhados. A minha área de trabalho é Machine Learning, eu vou-vos apresentar dois trabalhos que eu estou particularmente entusiasmada em fazer, e pronto, e depois se vocês quiserem, tiverem mais perguntas, depois a gente fala. Portanto, o meu tópico que eu vos vou apresentar é Machine Learning para problemas, digamos, que são muito importantes para a vida real. Não é que os outros todos eram super importantes, e se calhar mais, não sei. Não vou aqui tratar de cancros nem nada dessas coisas, mas vamos falar aqui um bocadinho de três questões. Uma é o que é Machine Learning interpretável e porque é que isso é importante. E depois vou focar nos dois trabalhinhos que eu vos queria aqui apresentar. Um é um projeto FCT de Data Science com o Ministério da Saúde e que tem a ver com prever a afluência aos departamentos de emergência, portanto às urgências hospitalares, e fazer essa previsão com Machine Learning interpretável. Ok? O segundo também é um projeto FCT que é para perceber numa comunidade como aquelas que temos em Portugal, envelhecida ou com alguns problemas de saúde, quais são as pessoas que estarão mais em risco quando temos situações climatéricas extremas, aquelas coisas dos picos de calor e picos de frio que tanto impacto têm tido na nossa saúde, principalmente as pessoas mais, digamos, com mais fragilidades. Pronto, então sobre a interpretabilidade, temos aqui dois grandes grupos na Machine Learning, um que é o da esquerda, em que temos os chamados modelos black box, ou caixa preta, em que são sistemas que, ou por razões de propriedade intelectual, ou pela complexidade dos modelos, nós não conseguimos perceber os mecanismos que eles utilizam para fazer as suas predições.
Então é assim um bocado como se fosse uma bola de cristal, não é? Que nós consultamos, que nos dá um oráculo e que nós não podemos perguntar porquê, ok? Quando nós queremos tomar decisões importantes, o tal high stakes decision making, este tipo de modelos são bastante perigosos e a gente já vai ver porquê. Do outro lado da barricada são os modelos interpretáveis, não é? Que são modelos em que nós conseguimos compreender as predições e essas predições podem ser inspecionadas e analisadas. Ok? Portanto, a pessoa que vai tomar a decisão, e isto de interpretável, já estão a ver que isto também depende um bocadinho de para quem é que estamos a falar. Não é? Tem que ser para uma pessoa que vai utilizar o sistema. Pronto, porque é que é importante nós usarmos modelos interpretáveis? Porque mesmo que o modelo, se vos disserem assim, olha, este modelo tem 95% de precisão, ok? Então e o resto, não é? Os outros 5%, não é? Será que há pessoas que morrem por causa dos 5% que faltam? Será que há um acidente de comboio por causa desses 5%? Não é? Portanto, nós não podemos confiar cegamente nos resultados do modelo, mesmo que ele tenha uma taxa de sucesso muito alta, quando estamos a falar de coisas sérias, não é da vida real. É claro que quando é para jogos de tabuleiro ou para ver se há cães ou gatos numa imagem, isso é um bocadinho, não é importante, não é? Mas quando estamos a falar de decisões que podem implicar, por exemplo, vidas humanas, isto passa a ser importante. E aqui está aqui um pequeno exemplo que foi publicado e que tem a ver com uma rede neuronal, uma CNN. Aliás, eu como estou com o Ludwig a dar redes neuronais, portanto, percebo um bocadinho do que é que se está a falar aqui. Vocês veem aqui, isto aqui é um raio-x de uma pessoa com pneumonia. E as pessoas, pronto, os médicos dizem que esta zona aqui é que indica que há pneumonia, ok? Esta zona aqui. Pronto. No entanto, se vocês virem aqui, isto aqui é uma espécie de indicação de quais são os quadradinhos que o modelo, que a CNN acha mais relevantes para dar o seu diagnóstico, ela vai dar muito mais importância às zonas periféricas aqui da radiografia, em particular uma que indica que o dispositivo que fez o raio-x é portátil, do que à zona em que efetivamente, onde é que está o meu rato? Está aqui, à zona em que efetivamente nós consideramos, ou os médicos consideram que há indícios de pneumonia, ok? Pronto, o que é que acontece? Acontece que quando treinamos o nosso modelo, a nossa CNN, nós usamos outras radiografias. E acontece quando as pessoas estão muito doentes com uma pneumonia, em vez de deslocarem a pessoa até à sala da radiologia, o que fazem é ir pedir uma máquina portátil. Para a pessoa, porque a pessoa está tão mal, que pronto, já não consegue, digamos, movimentar-se com conforto. Então, o que a rede está a ver, o que a rede está a dar mesma importância é a coisas que são características da máquina, ok? Até podia estar aqui, sei lá, um Pokémon ou uma coisa qualquer, que ela não ia olhar. O que ela quer saber é se é uma máquina portátil e se tem todos os indicadores que ela conhece das máquinas que habitualmente são usadas para detectar pneumonias, ok? Ou seja, ela está a ter, ela está a acertar, mas pelas razões erradas, ok? Porque nós não queremos, porque o que nós quereríamos é que ela não se tivesse a suportar naquilo que são as indicações do próprio médico para fazer o diagnóstico. Portanto, é como se ela tivesse a utilizar o conhecimento que o médico já colocou ao escolher esta máquina, para poder fazer o seu diagnóstico. E está simplesmente a ignorar o resto, principalmente a zona que efetivamente tem mais marcas de pneumonia. Pronto. Isto traz-nos a uma coisa que é muito conhecida, chamada o trade-off entre a precisão e a interpretabilidade, não é? E muitas vezes esse trade-off não existe. Ou seja, nós muitas vezes com modelos menos complexos, modelos mais explicáveis, nós conseguimos resolver o mesmo problema. E vocês têm aqui as curvas de Rashomon. Estas curvas de Rashomon são o quê? Isto aqui basicamente mede a accuracy, ou a precisão, aqui no eixo do X,
não é? E diz-nos aqui, olha, as coisas mais à esquerda são as melhores, mais precisas. E aqui, no eixo dos Y, vocês veem o log-Rashomon ratio, que é o quê? Que é mede a complexidade do modelo, ok? Estes modelos aqui são muito, muito simples, eles são muito complicados. O que é que vamos ver? É que há muitos modelos que têm boa performance, ok? Isto aqui é o espaço dos modelos, portanto há aqui muitos modelos que têm boa performance, mas que são muito mais simples do que outros, está bem? Aqui este aqui azul é super simples e também tem a mesma accuracy deste aqui que é super complicado, ok? Pronto, portanto, muitas vezes a gente acha que há um trade-off, mas esse trade-off não existe na verdade. E uma das abordagens que as pessoas muitas vezes fazem é usar uma black box, aplicar aquilo e depois usar modelos de explicação dessa black box. E o que acaba por acontecer é que esse modelo muitas vezes também falha, porque é um modelo que está a tentar aprender outro modelo, não é? Então, 95% de incerteza de um com 95% de incerteza do outro, pronto. Aquilo depois às vezes ainda é pior e já há muitas evidências de que esses modelos também podem ser enganados. Portanto, quando estamos a fazer decisões high stakes, nós temos que tentar utilizar primeiro modelos interpretáveis. E é aqui que entra o nosso primeiro projeto que eu vos queria falar, que é de prever então as afluências ao serviço de urgência com machine learning interpretável. Porquê? Porque isto são decisões importantes, em que os decisores vão dizer vamos alocar X pessoas para aqui. E se o modelo de machine learning se enganar, não é? Alguém tem que assinar por baixo na mesma e tomar a responsabilidade dessa decisão. Que são decisões que podem levar à vida, à morte, à saúde ou não das pessoas. Não é? Pronto. Que datasets é que nós temos aqui? Olhem, temos... neste momento estamos a trabalhar com aqui com dados de tempos de espera nas urgências por cada valor da triagem de Manchester. Estamos a usar dados de clima, ok? Estamos também a usar social media, portanto estamos a usar dados do Twitter e estamos a usar também a comunicação social. Porquê? Porque existe já muita evidência que muitas vezes as pessoas recorrem ao serviço de urgência porque há uma doença que vem para o foco das atenções. Por exemplo, há uns tempos houve aí um surto de sarampo, não é? E então a pessoa sente, sei lá, uma dor de barriga, uma dor de cabeça, uma má disposição. Este tipo de sintomas são compatíveis com montes de coisas, incluindo as coisas que estão a ser anunciadas na comunicação social. Portanto, a comunicação social tem um efeito de contágio chamado contágio do medo, não é? E por isso também estamos a utilizar, além das coisas dos pólenes e dos alergénios, da qualidade do ar, também estamos a utilizar isso. Pronto. Agora, neste projeto, o que é que a gente faz, não é? Ora, se algum aluno escolher este projeto aqui, não vai estar a trabalhar sozinho, portanto nós temos uma equipa. Eu vim do Instituto Superior Técnico, do Instituto de Sistemas e Robótica, em que eu comecei este trabalho, portanto estou a continuar. Temos a SPMS, o Ministério da Saúde, temos o Hospital Fernando Fonseca também connosco, temos investigadores no estrangeiro, nomeadamente na Universidade de Indiana, e temos uma colaboração potencial com pessoas da CMU e de outras universidades americanas. Depois, perceber, será que isto é bom para mim, não é? Isso é importante, ok? Perceber, será que eu faço match com o problema e com o projeto? Portanto, a machine learning interpretável, o trade-off que existe, não é tanto entre accuracy, portanto, entre precisão e interpretabilidade, é com a facilidade ou dificuldade de encontrar os modelos e de treinar, ok? Quase todos os modelos são NP-hard de treinar. Okay? Portanto, são modelos que são matematicamente muito desafiantes. Mas também têm um grande impacto na vida real, porque estes modelos têm um potencial para serem aplicados hoje, neste caso amanhã, quando vocês acabarem a tese, para serem aplicados num quadro real, num hospital aqui ao pé da vossa casa, ok? E resolver o problema imediatamente de montes de pessoas. Mas é claro que não é só preciso
querer, não é? É preciso também sentir se estão confortáveis com este tipo de coisas que nós fazemos. Nós usamos otimização, nós usamos probabilidades, usamos machine learning e, portanto, é perceber também, será que é este tipo de tópicos que vos entusiasma? Pronto, isto é o primeiro projeto e agora vou falar do segundo, que tem a ver, também é uma coisa que me diz muito ao coração, que tem a ver como é que as pessoas reagem às mudanças climatéricas que estamos a assistir hoje em dia. Também é um projeto FCT, como eu disse, e aqui, olhem, tem um monte de gente também, tem o MITI da Madeira, tem o IAN+, o ISR, pronto, tem mais, pronto, tem um monte de gente envolvida, montes de instituições, e a ideia, isto aqui é assim, é aquela coisa que vocês pensam, não sei, eu pelo menos penso que é, nós estamos num país que o clima é muito ameno, não é? No entanto, é o país da Europa em que mais se morre de frio e de calor. E isso sempre me enervou assim por de maneira, porque parece que é um contrassenso, não é? Quer dizer, se é um clima tão ameno, porque é que estas coisas acontecem? E então este projeto vem muito ao encontro desta, digamos, de eu me indignar imenso com estas coisas. E aqui temos, portanto, nós temos, o que acontece? Nós temos populações muito frágeis, não é? Temos uma grande pobreza em termos energética, não é? A nossa energia é muito cara, não é? E então, quando a gente vê estes fenómenos de calor extremo e de frio extremo, basicamente é normal, nós é que não temos as casas protegidas e não estamos pessoalmente protegidos destas variações. E pronto, então, eu esqueci-me de dizer que também o INSA, portanto o Ricardo Jorge também está envolvido, e um centro de saúde de Montalegre, que isto depois é feito lá com Montalegre. Pronto. Então, nós temos estas populações frágeis, temos este contexto, né, socioeconómico que faz com que estas coisas aconteçam. Então, o objetivo é nós gerarmos uma espécie de um sistema, não é, que permita perceber com uma resolução espacial ao nível do quarteirão, atenção, conhecendo o tipo de edifícios que temos e tentando estimar os riscos de saúde que temos, não é? E tentar dizer, olha, naquele sítio, naquele quarteirão pode haver pessoas em risco. E então as pessoas do centro de saúde deslocam-se ali e vão tentar perceber o que é que podem fazer para ajudar, ok? Agora, o que é que nós vamos fazer? Tipo, isto é assim, parece um objetivo muito lato, não é? Olha, os objetivos são dois. Um é melhorar os modelos que fazem o forecasting do risco, não é? E isto é integrando fontes de outros dados. Por exemplo, nós temos connosco também a autoridade que faz a certificação energética dos edifícios, também pertence ao projeto. E o que nós fazemos é, não sei se vocês sabem, mas se vocês quiserem alugar uma casa ou vender uma casa, hoje em dia tem que ter o certificado energético, como fosse a máquina de lavar, tem um A, esses números, pronto, e letras. Tem essa classificação. Então, o que é a ideia? A ideia é que algumas das casas em Portugal, muito poucas, diga-se, mas algumas têm essa certificação energética. E o que nós estamos a fazer é, com imagens do Google Street View, não é, que cobrem o país quase todo, e algumas das casas que nós sabemos que têm certificado, não é? E elas têm um determinado aspecto, vivem contiguamente a outras, não é? Tudo isso. Portanto, essa rede de relações e também o facto de termos já um dataset de treino com as casas que já estão classificadas, é para já fazer a previsão de quais outras casas, além destas, das outras que não estão classificadas, qual seria a estimativa do seu nível de eficiência energética, para saber se seriam mais ou menos resistentes às mudanças de temperatura. E depois perceber com modelos de população que tipo de idade das pessoas é que teria cada porque nós fazemos censos de 10 em 10 anos, né? Não sei se já receberam, eu já recebi o papel para os censos, portanto a última vez foi há 10 anos. Portanto, 10 em 10 anos a população muda imenso, então também outra coisa que estamos a fazer é modelos que prevêem como é que a população evolui e juntando estas duas coisas, gerar este modelo de forecasting do risco, ok? Para cada quarteirão. E aqui está, portanto, o segundo objetivo tem a ver com isso, que é aumentar esta resolução espaciotemporal dos tais avisos e dizer, olha, aqui poderá haver um problema, não é?
E pronto, isto aqui é um bocadinho, é o Monte Alegre, vai ser onde nós vamos implementar o sistema. É um concelho onde a população é muito idosa, muito frágil e onde temos também muitas variações de temperatura. E estamos a trabalhar com eles, com o Centro de Saúde, estamos a trabalhar com várias entidades, com a Câmara, com toda a gente lá, que estão super entusiasmados e querem fazer isto funcionar. Portanto, isso aí também é uma coisa boa, é que temos as pessoas lá muito interessadas em pôr isto a andar. E pronto, agora, aquelas perguntas, tal como o outro projeto, não vão estar sozinhas, quem trabalhar nisto é um projeto altamente multidisciplinar, temos então o Ricardo Jorge, as pessoas da usabilidade no MITI, o Ian Mais com as questões energéticas, nós próprios, o técnico, o Centro de Saúde de Monte Alegre e todas as instituições estão todos a fim de nos ajudar, e perceber se vocês são ou não um bom match para este projeto. Outra vez, isto é um projeto muito desafiante, ok? Porquê? Porque envolve dados reais muito diferentes, como vocês viram. Coisas desde bases de dados legais, lá da coisa das classificações energéticas, seja lá, pronto, Google Street View, ok? Também estamos a usar, como é que se diz, aquelas classificações no Google, quando a gente diz gostei muito, não gostei, de um certo sítio, pronto, também estamos a utilizar isso. E então, integrar isto tudo tem problemas matemáticos e dados que são muito desafiantes, ok? Modelação muito complexa da população e tal, muito giro. E pronto, e perceber, será que estamos suficientemente confortáveis com a otimização, com probabilidade, com machine learning, para conseguir endereçar estes problemas que, digo, são difíceis, mas depois é giro vê-los a funcionar na vida real. Pronto, isto aqui são dois que eu decidi apresentar sem saber que o resto das pessoas todas também vinham falar com coisas assim, mais relacionadas com a saúde, mas eu queria vos dizer que também tenho outras colaborações que a gente pode falar depois. Tenho na área do espaço com uma empresa chamada AGMV, que é uma empresa europeia de soluções para o espaço, a Neurospace, que é uma startup que foi fundada pelo Nuno Sebastião da Fidzai, que é o CEO da Fidzai, e que está agora a lançar este novo desafio com a ESA, portanto é co-participado com a ESA, e que temos imensos problemas giros, que eu já vou mostrar um slide a seguir, só um. Empresas de transportes como a TAP, como a CP, a EDP também tem colaborado imenso, tenho feito teses com a EDP e entrado em propostas com eles, e eles são sempre apoiam imenso também os alunos que têm trabalhado connosco. E pronto, isto assim foi só assim os que eu me lembrei ontem e pus aqui, mas ainda tenho mais com a nós também tenho trabalhado com a nós. E pronto, são tudo coisas assim mais diversas. Por acaso escolhi dois mais ou menos relacionados com a saúde e calhou mesmo bem porque fiquei em pandan com o resto das apresentações. Pronto, agora queria só apresentar aqui um bocadinho deste problema da Neurospace, que é só uma figura, que eu vos estou aqui a mostrar é uma animação com todos os detritos espaciais com mais de 1 milímetro, ok? Que vivem à volta do nosso planeta, ok? Qualquer uma destas partículas é capaz de rebentar com um satélite ou furar a Estação Espacial Internacional, ok? Então, hoje em dia, cada um destes objetos está a rodar à volta da Terra, está metido numa base de dados, ok? E eu também vos devo dizer que alguns deles são secretos, porque alguns deles não são lixo espacial, são outros objetos, não é? Que não se sabe onde é que estão, portanto o que acontece hoje em dia é que eles trocam e-mails para avisar, olha, vai aí uma coisa na tua direção, e os da ESA dizem, ok, vamos mudar o nosso satélite de sítio, pronto. Então o que a Neurospace está a fazer, também conjuntamente com a GMV, e eu estou com eles nisto, é machine learning para prever close encounters, que é quando um objeto destes vai chegar perto de um objeto que nós queremos proteger, com este que se chama Space Debris, portanto seria lixo espacial, mas não é só, não é? Também tem outro tipo de objetos. E pronto, muito obrigada. Se quiserem saber mais, está aqui o meu e-mail.
posso falar um bocadinho mais dos outros projetos ou destes, não é? E pronto, eu adorei vir porque, olhem, conheci imensas coisas giras que eu não conhecia sobre a faculdade e sobre o departamento de informática e mais outras pessoas e pronto, estou contentíssima. Ok. Obrigada pela apresentação. Obrigada, Cláudia. Tempo para mais uma ou duas perguntas por parte dos alunos. Já sabem que depois podem esclarecer muito mais coisas offline, mas de qualquer maneira, alguma pergunta queiram fazer desde já? Carolina, imagino que é. Como a apresentação deste último projeto foi assim, mais rapidinha, eu as outras percebi bastante bem. Esta última seria para fazer a análise de imagens de satélite, era isso? Não, portanto, no espaço Não? está escuro, né? Pronto. Hum. Mas o que é que a gente tem lá? A gente tem, o que é que a gente sabe? Portanto, isto aqui depois é tudo secreto, ok? Depois olha, a sério, é muito giro o problema, porque é assim, depois existem vários satélites. Por exemplo, a NASA tem uns satélites, não é? Alguns são conhecidos, outros não são conhecidos, ok? São secretos. A ESA também. Os russos também, os chineses, os indianos, pronto, existe assim um monte de gente. Agora temos aqueles que são os comerciais, são todos conhecidos, né? Mas são tantos que já nem dá para ver, né? Cada vez que o Elon Musk espirra, lá vai mais 40 satélites para o espaço e mais não sei quantas coisas, pronto. Então, o que é que acontece? Tu tens lá os satélites, não é? E o que eles fazem é, eles têm sensores que sentem, que sentem no sentido que detectam a presença que vai um objeto a passar. Pronto. E tu consegues, ao fazer várias medições desse objeto, tu consegues determinar uma coisa que é as equações keplerianas do movimento da orbitazinha, né, que ele faz à volta da Terra. Aquele objeto, pronto, está lá em órbita, nas órbitas baixas, e aquilo anda para lá às voltas. E eles conseguem, medindo várias vezes, conseguem perceber a trajetória. Então o que é que eles dizem? Eles avisam a próxima entidade que tem o satélite a seguir, mandam um e-mail a dizer, olha, há aqui um objeto que eles não identificam o que é e que está aí nessa direção. E os parâmetros keplerianos são estes. Ok? Portanto, isto é tudo com base em e-mails. O que se faz hoje é com base em e-mails. Portanto, estás a ver só o nível de oportunidade que se tem aqui para fazer processamento de dados como deve ser e salvar o mundo rapidamente desta coisa do lixo espacial. Pronto. Mas eu acho, pronto, então há esta sequência de e-mails que é, eles medem uma vez, então mandam os e-mails para as outras agências a dizer, olha, está aqui este objeto, tipo, olha, pode ser até um parafuso é capaz de rebentar com satélite. Pronto. Olha, está aqui um parafuso e vai naquela direção com esta órbita, ok? E depois eles medem outra vez e a incerteza sobre a posição já fica menor, porque à medida que eles fazem no espaço tem alguma incerteza, não é? Pronto, a incerteza fica menor e menor e menor, mas depois aquilo vai-se embora, não é? Acabou já não está no field of view, não é? Já não é possível ver onde é que está aquele objetinho. Pronto. E então, a ideia é que tu tens assim uma série de mensagens relativas àquele objeto. Estás a ver? E nós temos um dataset super giro que é da ESA e da NASA, dessas mensagens. E a ideia é conseguir prever, porque depois eles enganam-se, não é? É que eles preveem que aquilo vai assim, mas depois eles enganam-se, porque aquilo depois muda um bocadinho a trajetória, ou há uma coisa que é fenómenos de explosões solares e assim, com radiação, que faz com que os objetos saiam da órbita e não sei o quê. Pronto, então a ideia é detectar qual é que é efetivamente o risco de impacto, ok? A partir da sequência de medições. Porque eu vou-te dizer que eles usam uns métodos que são assim um bocadinho, pronto, em engenharia aeroespacial eles usam assim uns métodos que são assim tipo Kalman filters e isso, que são basicamente métodos lineares, pronto. E então eles têm aquelas coisas, eles preveem, olha, isto vai ser com o risco tal, pronto, mas depois só no fim, com o dataset, tudo o que aconteceu e qual foi o verdadeiro risco no final, não é? É que tu podes saber, olha, o risco afinal é muito menor ou afinal é maior, pronto. Então a questão é essa, temos assim, olha, montes de linhas com esse tipo de informação e com montes de features, que é como, por exemplo, os tais parâmetros keplerianos, montes de informações, até quem é que enviou o e-mail, pronto, montes de coisas, né? Ok. Mas o e-mail é mesmo escrito em... É e-mail mesmo.
É e-mail mesmo? Ah, ok. Sim, Escrito em inglês, ó. certo, mas nós já não temos isso, portanto, nós, para vocês já não iam está ter que tudo fazer codificado. o Ok. NLP, não. Vocês, Uhum. nós já temos, nós próprios já não recebemos isso, não. Nós recebemos a tabela com os parâmetros já todos retirados, né? Mas como eles comunicam uns com os outros, é assim por e-mail. Ah, que engraçado. Portanto, sintam-se seguros e calmos. Alguém está a tomar conta da base de dados. Ok. Pronto, e cada vez, ainda há uns tempos, foi o ano passado, há 2 anos, que os indianos, só para mostrar que podiam, mandaram uma bazucada para destruir uma coisa que estava lá, foi mais uns milhões de fragmentos. Depois, cada fragmento tem que entrar nessas bases de dados, e eles andam a seguir aquilo. Pronto, portanto, está aqui um problema arranjado. Já não estamos fartos de sujar aqui a terra, agora vamos sujar o espaço. O espaço. E então, pronto, isto é um problema muito giro, é um problema difícil, mas estamos a abordá-lo, por exemplo, com modelos generativos, porque depois os riscos são poucos, não é? Portanto, os exemplos que nós temos em que há alto risco é pouco, são poucos. Porque ainda assim o espaço é grande, só que é muito mau quando acontece. É muito mau porquê? Porque tu tens de deslocar o satélite ou a estação espacial, ainda pior. E quando tu fazes isso, tu estás a gastar combustível. E fazer aqueles objetos, eles não têm muito combustível, porque eles é suposto estarem lá só a rodar. Estás a ver os satélites e as estações espaciais, e é só para estar lá, não é para estar a fugir do lixo que anda para lá a correr. Pronto, então é isto, tem que se evitar ao máximo isto, e obviamente tem que se evitar ao máximo colisões. Só para teres uma ideia, já existiu colisões, ok? Existiram 6 colisões e foi uma catástrofe, porque despedaçou-se coisas em todas as direções e pronto, pôs-se em perigo muita coisa, não é? Por exemplo, o nosso GPS só existe porque alguém está a tomar conta que não há este tipo, que não há colisões com os satélites, e já são muitos, não é? Agora com o Musk e mais o Virgin e mais não sei quem, toda a gente quer ter o seu satélite, o seu swarm de satélites, isto está a ficar assim um bocadinho mais complicado. Então este tipo de métodos também começam a ser muito interessantes por causa disso. Ok, muito obrigada. Nada. Muito interessante, obrigada. Ok, mais alguma questão? Para já? Depois já sabem que podem fazer questões offline a seguir. Bom, então eu dava agora então por terminada esta sessão, ok? Depois vou-vos mandar um e-mail com os contactos, como fiz das outras vezes, para depois poderem tomar, enfim, contactar mais diretamente com os apresentadores e eventualmente fazer as vossas escolhas. Eu no e-mail lhes explicarei o processo, ok? Ok, obrigada, obrigado professor. a todos. E obrigada aos oradores também. Vou então, obrigado Cláudia já agora, que não tinha agradecido, e pronto, vamos esperar pelos desenvolvimentos, ok? Obrigado a todos, até breve então. Obrigada. Obrigada. É.